Povos. Os gregos. Os gregos formaram uma avançada civilização. Eles criaram a democracia, as Olimpíadas e a razão. Na ilha de Creta começou sua história. Foram dominados pelos micênicos, depois houve uma invasão dória. Os gregos inventaram muitos estudos, como história e a geografia, matemática e filosofia. Os gregos foram muito artísticos. Eles fizeram muitos monumentos, homenageando os seres místicos. Por causa de conflitos internos, a Grécia ficou enfraquecida. Foi dominada pelos macedônicos, mas ela não foi esquecida. Os macedônios. Eles conseguiram, com a Península Itálica dominada. Depois foi Cartago e acabaram os macedônicos derrotando. Mesmo internamente, haver entre patrícios e plebeus uma contradição, eles expandiram seu império até além da imaginação. Diziam que todos os caminhos levam a Roma, porque todos os caminhos levam à perfeição. Os romanos conseguiram, com seus esforços, formar uma grande civilização. A história romana foi dividida em monarquia, república e império, com muitos líderes e imperadores. Mas os romanos foram dominados pelos bárbaros e sentiram muitas dores. Os povos bárbaros. Muitos os consideram pessoas sem sentimento, que o poder de destruição é seu único talento. Os romanos chamavam de bárbaros os povos que não falavam latim, mas esse preconceito levou o império ao fim. Existiram muitos bárbaros, como os ostrogodos, vândalos e francos, suevos e visigodos, hunos e burgúndios, ânglos e saxões, germânicos e celtas, jutos e bretões. Os bárbaros deram origem aos europeus da atualidade, deram as suas línguas, costumes e a cada sociedade. A Primeira Guerra Mundial. No século XX, já nos tempos contemporâneos, houve muitas guerras entre povos conterrâneos. Esse conflito ficou isolado, na Europa em especial. O principal motivo foi a expansão territorial. A pressão começou com um príncipe austríaco e seu assassinato. O pavio da guerra foi aceso com a ocorrência desse fato, e a Alemanha e a Itália começaram a expansão, e dessa maneira começou a Revolução. A Alemanha e a Itália, a guerra foram a perder, mas mesmo assim, uma revanche poderia ocorrer. A Segunda Guerra Mundial. Ela foi basicamente uma revanche da primeira, e ela acabou de uma terrível maneira. A Alemanha e a Itália, insatisfeitas com a África e sua divisão, começaram outra guerra, se aliando ao Japão. Eles batalharam com o resto da Europa contra um grupo denominado Aliados, e esses grupos ficaram assim brigados. A guerra chegou ao fim, quando a Alemanha invadiu a União Soviética. O exército alemão morreu de frio e perdeu toda a sua ética. Os Estados Unidos foram atacados pelo Japão e, como vingança, 2 bombas atômicas causaram destruição. E esse foi outro motivo de haver da guerra uma terminação. A Guerra Fria foi um conflito entre Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética, representando o socialismo. Os dois saíram fortalecidos da guerra e começaram a disputar pela hegemonia. E seu respectivo bloco econômico, cada um defendia.
Pode ter sido uma guerra, mas não se enfrentaram diretamente. Houve conflitos indiretos, ato que foi muito deprimente. Guerra do Vietnã, das Coreias e do Afeganistão. Esses conflitos marcaram a história por causa da destruição. A União Soviética perdeu e o capitalismo foi implantado no mundo. A União Soviética virou Rússia. Para eles foi um impacto muito profundo. Nian Freire.